Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você com o tema Aprenda a celebrar os processos. Amados, muitas vezes nós enfrentamos a nossa caminhada cristã com peso, como se fosse algo difícil, e não é, amados. A nossa caminhada cristã é para ser vivida a partir do descanso de Deus, da obra completa realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então eu quero ler com você um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 14. Acompanhe aí comigo. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Olha que interessante, amados. Nós podemos perceber duas verdades extraordinárias nesse único versículo. Primeiro, a obra completa que Jesus Cristo realizou, a única oferta feita por meio de Jesus, que entregou a si mesmo na cruz do Calvário, em morte e ressurreição, a obra completa de Jesus tornou perfeitos para sempre. Tornou perfeitos para sempre alguém. Quem é esse alguém? Continua ali no texto. Aqueles que estão sendo santificados. Nós sabemos que nós recebemos a obra completa que Jesus realizou na cruz do Calvário por meio da fé. Ele entregou-se, deu a sua própria vida, isso é graça de Deus. Ele fez toda a obra completa que era necessária para nos salvar, nos perdoar, nos justificar, nos redimir, nos dar uma nova vida. O Evangelho não é apenas sobre o perdão dos pecados, sobre a salvação da alma do inferno. O Evangelho é sobre nós recebermos vida com Cristo. Afinal, nós estávamos mortos e com Cristo e em Cristo nós recebemos o quê? Vida, como está escrito lá em Efésios 2:5. Amados, então, nós vimos ali nesse versículo de Hebreus que a obra completa que Jesus realizou já tornou, ou seja, já foi realizado, já foi no passado, já foi feito. Outra versão diz aperfeiçoou, ou seja, algo que já aconteceu. O que era necessário para que nós fôssemos declarados perfeitos e justos diante de Deus, Jesus Cristo já fez. Já fez e fez uma obra completa, está consumada e foi perfeita. E quando nós cremos, nós entramos nesse descanso, ou seja, nós acessamos tudo o que Jesus Cristo fez por nós. Então, já está feito. Mas aí nós vemos que o final do versículo diz: tudo isso foi feito em favor daqueles que estão sendo santificados. Ou seja, aqui mostra que existe um processo, estão sendo, algo que é contínuo, continuamente, diariamente, estamos o que? Sendo santificados. Precisamos compreender isso. A obra completa que nos dá, que entregou e que fez tudo por nós, em nosso favor, já foi realizada por Cristo Jesus, está consumada e foi completa, nos deu vida. Agora, existe um processo na nossa trajetória depois de nós nascermos de novo. E qual que é esse processo? A palavra fala ali que estão sendo santificados, ou seja, o processo de sermos santificados. E o que seria isso, né? O que é essa questão de sermos santificados? É exatamente o processo que nós enfrentamos de abandonar as atitudes, a forma de pensar da velha natureza que já foi morta e crucificada com Cristo e assumir a nova vida que nós recebemos, mas assumir no sentido de manifestá-la, expressá-la por meio dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Isso fica bem claro num texto lá de Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24, que fala mais ou menos assim, que nós devemos nos despir do velho homem
e nos revestir do novo homem. Mas aí tem um versículo chave entre essas duas situações, que é: como que nós nos revestimos? Sendo renovados na nossa maneira de pensar. Amados, existe esse processo de santificação que é em toda a nossa jornada cristã, desde o dia em que nós nascemos de novo, até o dia em que Jesus Cristo for revelado, seja que nós estejamos vivos ainda para participarmos do arrebatamento vivos, ou quando nós morrermos e nos encontrarmos com Cristo. Independente do momento, ou seja, até a nossa morte ou até o arrebatamento, se nós estivermos vivos durante o arrebatamento, nós precisamos o quê? Passar por esse processo de santificação. E nós precisamos aprender a celebrar esse processo, tudo o que acontece durante ele. Por quê? Porque é nesse processo que nós vamos amadurecendo, que nós vamos expressando a vida que foi depositada em nós. Amados, precisamos aprender a viver a partir daquilo que já foi consumado, conquistado para nós. Olha que texto extraordinário esse que nós lemos. A obra perfeita de Cristo Jesus já tornou perfeito, já nos tornou aceitáveis, justos, perfeitos para sempre. Agora, o colocar em prática essa vida que foi depositada em nós, que é a vida de Cristo, isso é um processo. E nós precisamos nos render a esse processo, precisamos cooperar para quê? Para que essa vida que foi depositada em nós se manifeste. E quanto mais nós tiramos os olhos de nós mesmos e fixamos os olhos em Cristo, mais essa vida é manifestada. Por quê? Porque se nós fixarmos os olhos em nós mesmos, nas fragilidades, nas áreas de vulnerabilidade, nas fraquezas, amados, é uma forma de ficarmos presos a tudo isso. Eu vejo muitos irmãos que fixam os seus olhos naquilo que ainda não alcançaram, digamos assim, e esquecem tudo aquilo que já alcançaram. Tem uma palavra do apóstolo Paulo, que está lá na carta aos Filipenses, que eu gosto muito, e ele fala: olha, eu não julgo que eu já alcancei todas as coisas, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo olhando para o alvo. E aí ele diz assim: que todos vivam assim, segundo aquilo que já alcançaram. Ele dá esse conselho: viva segundo aquilo que você já alcançou. Não fique preso nas coisas que você ainda não alcançou. No sentido de, existem áreas da nossa vida que a vida de Cristo já flui de uma maneira extraordinária. Mas existem outras áreas de fraqueza, de vulnerabilidade, que a vida de Cristo ainda não flui com tanta liberdade como em outras situações. E aí nós fixamos a nossa mente, o nosso coração exatamente nessas áreas de fragilidade, de fraqueza, e achamos que aquilo ali nos define, que aquilo ali, meu Deus, eu não vou conseguir, que tristeza, que angústia, eu não consigo vencer. Amados, a nossa vitória está em Cristo. Ele já conquistou, ele já nos deu vida. A nossa vida é Cristo. O nosso processo aí é nos render para que a vida dele seja manifestada. Então, quanto mais nós fixarmos os nossos olhos em Cristo, na vida de Cristo, crescermos no conhecimento de Cristo, mais essa vida será manifestada. Quanto mais nós tirarmos os olhos de nós mesmos e colocarmos os olhos nas verdades de Deus, mais a vida de Cristo é manifestada. Tem um versículo muito interessante a respeito disso, que está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, e eu quero ler com você. 2 Pedro, eu vou ler o capítulo 1 dos versículos 3 até o 7. Olha que interessante. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo,
causada pela cobiça. Por isso, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Olha que extraordinário isso, amados. Nesse texto aqui nós vimos a mesma verdade contida ali no texto de Hebreus que nós lemos. Seu divino poder já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, ou seja, a obra de Cristo foi completa e está consumada. Já recebemos tudo o que precisamos. Como lemos em Hebreus, Deus já nos tornou perfeitos para sempre em Cristo Jesus, por causa da obra dele, por meio dele. Já somos declarados justos, perfeitos, aceitáveis a Deus. Agora, o colocar em prática toda essa vida que nós recebemos, o colocar em prática toda essa dádiva que nós recebemos, é um processo. E aí nós precisamos aprender a viver esse processo e a nos alegrar com aquilo que nós temos visto do quê? Que está se manifestando a vida de Cristo. Aquilo que está sendo aperfeiçoado, melhorado, digamos assim. Não melhorado, né? Porque nós não fomos melhorados em Deus. Nós fomos feitos nova criação. Então, nós precisamos aprender a celebrar quando nós deixamos de viver segundo os conceitos, o aprendizado da velha natureza que já foi morta, sepultada com Cristo, e começamos a viver por meio da nossa nova vida, uma vida que é vivida no Espírito e pelo Espírito. Precisamos aprender ao invés de fixar os olhos naquilo que nos falta, fixarmos os olhos naquilo que já alcançamos, como o apóstolo Paulo falou, naquele versículo de Filipenses que eu citei. E olha que interessante, por isso empenhem-se, já que vocês já receberam tudo, já que Deus já deu tudo a vocês acessam esse tudo por meio do pleno conhecimento de Cristo, então empenhem-se para acrescentar a fé de vocês, porque a nossa vida é pela fé. Empenhem-se para acrescentar a essa fé a virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. Ou seja, amados, esse empenhar-se não é um esforço da carne, um esforço que pela nossa carne nós vamos conquistar isso. Claro que não. É um empenhem-se no sentido, rendam-se, submetam-se à verdade de Deus, permitam que a fé de vocês expresse a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança. Amados, isso é a nossa jornada cristã, isso é todos os dias. Precisamos compreender que a nossa jornada é uma jornada de fé diariamente, de fé e perseverança na palavra de Deus e na suficiência de Cristo Jesus. E se nós fixarmos os olhos nas fraquezas, naquilo que nos falta, a caminhada ficará muito pesada. Mas se nós fixarmos os olhos em Cristo Jesus, naquilo que Ele já conquistou para nós, e se nós olharmos aquilo que já está sendo manifestado através de nós, que provém da vida de Cristo, isso nos dá ânimo, nos dá alegria, isso nos motiva a sabermos que, poxa, se o poder de Deus atuou em mim nessa área e eu já consegui abandonar as práticas, as atitudes da velha natureza, nessa outra área aqui eu também vou conseguir. Por quê? Porque não provém de mim esse poder, essa graça, essa unção para fazer tudo isso. Provém de Deus. Quanto mais eu me submeto, quanto mais eu me rendo ao poder de Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, mais a vida dele flui através de mim. Sabe, amados, isso nos dá ânimo. Não significa que nós vamos negligenciar as áreas de fragilidade, que vamos, é assim mesmo e nos acomodar. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, não entre nessa prisão que o inimigo tenta nos enlaçar, colocando um monte de pensamentos de culpa, de condenação nas áreas de fraqueza e dizendo, olha aí, ó, errou de novo, olha aí, ó, falhou de novo. Todas as vezes que nós falhamos é porque não seguimos a direção do Espírito, seguimos a direção da carne, do inimigo, né? Seguimos o conhecimento do mundo, porque todas as vezes que nós seguimos a direção do Espírito, nós vivemos da forma
que Jesus viveu, né? Ou seja, todas as vezes que nós seguimos a direção do Espírito, nós manifestamos a vida de Cristo que foi depositada em nós. Então nós precisamos compreender isso. Para quê? Para nos animar a nós mesmos e aos nossos irmãos, encorajar os nossos irmãos. Calma, estamos num processo. Renda-se, submeta-se a Deus, estude a palavra de Deus, renda-se às verdades de Deus, creia que o Senhor já fez tudo o que era necessário para você, que Ele já te deu vida. Descanse no Senhor, celebre os processos que você já tem visto, que você já rompeu, que é nítido o fluir de Deus através de você, que é nítido o fruto do Espírito através de você. Alegre-se com isso e não fique com os olhos fixos naquilo que ainda não aconteceu. Descansa. Precisamos aprender a celebrar os processos, precisamos aprender a viver a nossa jornada cristã. Tudo já foi feito em Cristo Jesus, mas nós colocamos e manifestamos essa vida que foi depositada em nós. Colocamos em prática e manifestamos ela à medida que nós nos rendemos, à medida que nós crescemos no conhecimento dessa vida, à medida que alinhamos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, renovamos a nossa maneira de pensar. Então não viva uma vida pesada, cheia de condenação, de culpa, até porque a obra do Senhor, a obra que Cristo Jesus realizou na cruz, nos livrou da culpa. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada, Senhor, porque a sua obra foi completa naquela cruz. Pai, muito obrigada, porque por uma única oferta o Senhor tornou perfeitos para sempre todos aqueles que estão sendo aperfeiçoados, que estão sendo santificados. Ah, Senhor, nos ajuda a entendermos, Pai, que tudo já está feito em Cristo Jesus, que nós podemos viver a partir disso, mas que o colocar em prática todas essas coisas é um processo, Pai. Nos ajuda a compreendermos isso, Senhor. Nos ajuda a nos alegrarmos até mesmo com as circunstâncias contrárias, com as provações, porque são nesses momentos que a nossa fé vai sendo provada, que nós vamos tendo a oportunidade de acrescentar virtude à nossa fé. Nos ajuda, Pai, a compreendermos isso. Queremos que a nossa vida seja completamente para a sua glória, Pai. Nos ajuda a vivermos conforme a vida do Espírito e no Espírito, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.